na população aqui de Araçoiaba, da Serra, aqui nesse lugar. Que Deus te abençoe, no nome maravilhoso e santo de Jesus. Abra sua Bíblia, pegue aí sua Bíblia, você que está conosco, né? Já iniciamos esse culto, Diácono Rubens, Pastor Dani fizeram uma oração muito especial. O Ministério de Louvor louvou o Senhor. Já após a palavra, o Ministério de Louvor volta a louvar o Senhor. Isso tem uma palavra muito especial para a nossa vida aqui nessa noite. Isso, abra a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia. Ainda dá tempo, se você precisar e quiser convidar alguém ainda para estar conosco, convide alguém, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vai abençoar, vai somar na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Aproveitando enquanto você pega a Bíblia, enquanto você compartilha, lembrar você que nós aqui em Araçoiaba estamos realizando somente cultos online toda quinta-feira, a partir das 7:30 da noite, inclusive é o segundo dia da campanha Vencendo Obstáculos, e todo domingo a partir das 7 da noite. Domingo domingo que vem vai ser a nossa Santa Ceia, e nós vamos celebrar de maneira online também a Santa Ceia do Senhor. E hoje, você que está com a sua Bíblia aberta, isso, abra ela aí, capítulo 14, a partir do versículo 22. Isso, abra a sua Bíblia, é importante você estar com a Bíblia aberta. Eu vou lendo o texto e já vou pregando para aproveitar o tempo, né? O nosso tempo de live é um pouquinho mais reduzido. Isso, não vou ler o texto inteiro, mas a gente vai ministrando junto essa palavra nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Você está com a sua Bíblia aí? Mateus 14, 22. Vamos lá para a palavra do Senhor nessa noite. E logo, o versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Queridos, logo nesse versículo 22 do capítulo 14 de Mateus, já fala um pouquinho de como Deus trabalha, de como a nossa vida deve ser. Você vê que a primeira palavra que Jesus dá aqui aos seus discípulos, ele diz assim, entra no barco e passe adiante. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar, são 7 palavras que eu quero ministrar nessa noite, 7 situações. A primeira situação, o próprio Jesus, quando diz para os discípulos entrar no barco, ele diz, olha, passa adiante, vá para frente. Querido, Deus quer que você vá para frente. Irmãos, essa é a palavra de Jesus. Olha, Leandro, entra no barco e vai para frente, vai adiante. A primeira palavra de 7 que eu quero profetizar sobre a tua vida nesse domingo: vá para frente, vá adiante. Deus tem uma palavra para a tua vida, para você seguir para frente e adiante. Você vê que quando os discípulos entram no barco, você vai entender aqui o contexto dessa palavra. Primeira coisa que Jesus fala: olha, eu quero que vocês passem adiante, quero que vocês olhem para frente, eu quero que vocês caminhem para frente. Irmão, em toda a palavra de Deus, toda ela, você nunca vai ver o Senhor dizendo, volta para trás, olha para trás, caminha para trás. Eu estou até tentando puxar aqui um animal que caminha para trás, nem sei qual que é. O burro não caminha para trás, né? O burro não caminha para trás. Caranguejo, mas caranguejo é de lado, não é assim o caranguejo? Meu irmão, os meus assistentes aqui tá difícil. Irmão, caranguejo é de lado. Não tem nenhum animal que caminha para trás. Você está na estrada, tem um animal na sua frente. Um animal que eu digo animal mesmo, né, irmão? É isso. Uma capivara, irmão. Ele está andando assim. Você nunca aponta o carro para a cabeça, porque até o animal ele anda para frente. Você aponta o carro para o bumbum do animal, que ele vai andar para frente. Você não vai atropelar o animal, irmão. Ninguém anda para trás. Receba essa palavra. Deus é poderoso para fazer com que você não ande para trás e siga a sua palavra, ande para frente. Irmão, até mesmo quando a gente precisa voltar para trás, só tem um propósito. Até mesmo quando eu, nas minhas situações, volto para trás, volto para o passado, só tem um propósito nisso, de voltar para trás: é olhar para trás, resolver, repensar, analisar onde foi acertado, onde foi errado, resolver o que ficou para trás com um propósito, para ir para frente, para que as amarras do passado não te prendam, para que as coisas mal resolvidas do passado não impeçam
com que você vá para frente, vá adiante. Então até quando o ser humano volta para trás, ele volta com um propósito: eu vou dar um passo para trás, eu vou rever a minha vida, eu vou analisar, eu vou fechar ciclos que estão abertos no passado, com o intuito de ir para frente, porque Deus está me esperando à frente. Então a primeira palavra que eu quero liberar sobre a tua vida, o pessoal do louvor que está aqui, você que está em casa, de perto ou de longe, Deus tem a frente para você. Vai para frente. Você lembra a palavra do Senhor, queridos? Esqueço das coisas que me ficou para trás, esqueço das coisas que para trás ficam, olho para o alvo, olho para frente, eu sou nova criatura. Receba essa palavra: Deus tem um caminho para frente para a tua vida, no nome poderoso santo de Jesus. Vai para frente. Vamos fazer um combinado aqui: se for para olhar para trás, é só para resolver o que tem que resolver e seguir para frente. Sabe, hoje Deus tem uma palavra para a tua vida, já começando, nesse capítulo 14 de Mateus, versículo 22, para você se desamarrar do passado. Sabe, para de olhar para o passado, para de olhar para trás. Eu era feliz, eu não sabia. Não, você não sabe ainda nem o que é feliz. A tua felicidade está ali na frente. Corro para o alvo que é Jesus. A tua graça, a graça que Deus tem para você ainda está para frente. Irmãos, Deus ele vem e ele libera essa primeira palavra: discípulo, vem cá, junta a galera, entra no barco, e eu quero que vocês vão adiante, não quero que vocês voltem para trás, eu quero que vocês vão para frente. Eu tenho uma palavra de prosperidade para vocês, não de maldição. Eu tenho uma palavra de avanço para vocês e não de retrocesso. Receba essa primeira palavra de Deus. Deus tem avanço, adiante, processo, prosperidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, e Jesus ele fala para esses discípulos: olha, entrem no barco e vão para frente. E olha o que diz o versículo 23, você está com a Bíblia aberta aí? É importante, hein? Senão você vai ficar viajando um pouco. Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então vamos lá, primeira palavra de Deus para a tua vida: vai para frente. Você pode repetir comigo aí? Diga assim: Deus quer que eu vá adiante. Fala aí. Mas foi muito baixo. Você está sozinho em casa? Não, você está tímido? Não, diga com mais convicção: Deus me chamou para ir adiante. Diga aí, quero ouvir. Deus me chamou para ir adiante. Ouvi até de longe, hein? Passou 7 mares, gente do Japão, eu estou ouvindo aqui, isso, Deus chamou eu, para ir para frente, para ir adiante, quem vai para trás, nem tem animal que vai, não, mas deve ter, dá os meus auxiliar aqui, deve ter algum animal que anda para trás, não tem nenhum, Murilo. Cobra anda para trás? Não, cobra não, tá? Aí tá vendo? O Murilo falou que a cobra, eu não sei, hein? Não, acho que nem a cobra da ré. Sim, isso eu creio, mas ela volta de frente, ela faz a volta de frente. Irmãos, primeira palavra: vá adiante. Segunda palavra que Deus tem nesse texto para a tua vida, nesse domingo, 5 de julho. Irmãos, a Bíblia diz que no versículo 22, ele dá uma ordem: vamos para frente, pessoal, vamos esquecer o que ficou para trás, vamos olhar para frente. E eu quero estender um pouquinho isso aqui, porque eu tenho certeza que Deus está falando nessa noite, marido e mulher que estão me insistindo, vamos olhar para frente. Irmão, como é triste quando o marido, a mulher, qualquer situação, você começa a olhar para trás, te prende, vai trazer desgraça, infelicidade. Olha para frente, um empregado e um patrão, quando começa a olhar para trás, as rusgas do passado, não resolve isso aí, porque tua vida é para frente, irmão, tua vida é adiante, numa igreja, numa família, em qualquer situação, irmão, o que foi para trás, já foi, resolve, passa por cima, porque Deus tem uma palavra de adiante. Veja aí Mateus 14, 22, vai para frente. Segunda coisa, depois de Jesus dar essa ordem profética: olha, vamos para frente, vai adiante, vem para trás não, vamos para a vida nova, vamos para uma situação nova. Segunda coisa que Jesus faz aqui, diz que ele sobe ao monte para ir orar. E eu podia falar sobre oração, mas outro dia eu comento, mas eu quero falar sobre isso: para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Irmão, a segunda situação como é bom, você vai entender o que eu vou dizer nessa segunda palavra, como é bom em alguns momentos da nossa vida estar só. Irmão, quando Jesus dá essa ordem profética aos discípulos: vai para frente,
vamos caminhar, eu tenho coisa boa na tua vida. Logo em seguida, ele vai para o monte, a Bíblia deixa bem claro, orar, e vai para o monte orar à parte. Ele vai sozinho e termina o versículo 22 dizendo assim: chegada já tarde, então ele está um tempão, estava ali só. Irmão, e na verdade esse momento que o Senhor prepara para a gente estar só, não é que na verdade, eu já ministrei essa palavra, esse trecho um outro dia aqui na igreja, não é que a gente está só de solidão. Irmão, porque tem duas situações quando a gente está só. A primeira é a solidão que tem a ver com a depressão, que coloca você para baixo, que você se sente escanteado. Não é sobre isso que eu estou falando, mas tem a solitude, que é a atitude de pegar um tempo da tua vida e estar só. Está só para quê? Para recarregar suas baterias. Está só para quê? Para conversar direto com Deus sem interferência. Está só para quê? Para se esvaziar de toda e qualquer interferência, como a gente tem interferência nos dias de hoje, e se conectar somente com Deus. Ali Jesus dá uma ordem, vamos para frente, e ele toma uma outra atitude, ele vai orar, e ele vai sozinho, ele vai recarregar as baterias, ele vai, buscar em Deus. Quem sabe alguém que está me ouvindo aqui nessa noite, ou durante a semana, que vai acessar a biblioteca aí, nossa, irmãos, quem sabe você está se queixando, porque foi para um isolamento, porque, irmão, aproveite esse tempo, receba essa palavra, aprenda com Jesus, pegue esse tempo que você está só, para ter a melhor companhia, que é a companhia de Deus, onde Ele vai falar contigo, vai ensinar teu coração. Eu quero lembrar você, que quando Jesus ensinou as pessoas a orarem, Ele disse assim: olha, quando tu for orar, tu entra no teu quarto, simplificando, dizendo de maneira fácil, entra no teu quarto, fecha a porta, e ali só, em oculto, em secreto, fala com Deus, que Ele em secreto te vê, vai estender a mão e responder a tua oração. É o teu momento com Deus, é o momento que você desliga o celular, fecha a porta do quarto, é o momento que você recarrega, é o momento que você está só, que parece ser um tempo de fraqueza, e eu libero essa palavra: o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à fraqueza. O momento que Deus vai falar contigo, o momento que Deus vai organizar as prioridades na sua vida, o momento que você vai poder respirar, aprender de Deus, crescer em Deus. Tire proveito desse tempo. O próprio Jesus, um monte de gente brigava para estar com Ele também. Milagre, ressurreição, quem era cego via, quem não tinha mão aparecia a mão. Até o Lula, se fosse dessa época, o dedinho ia voltar. Irmão, todo mundo queria estar com Jesus, mas ele tira um tempo à parte para falar com Deus, porque grandes coisas viriam. Para grandes coisas é necessário grandes preparos. Amado, não sei como é que está a tua vida, se está parada, se está andando, se está uma correria, se está um marasmo. Você vai ter que dar um jeito, você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, falar a sós com Deus, e com Ele recarregar suas energias e a tua vida espiritual. Irmãos, essa aqui, ela é a prioridade, porque conforme você se recarrega de Deus, é o princípio de todas as outras coisas. Vamos lá, quando você está bem com Deus, estou usando essa palavra simples, e se recarrega de Deus, é o princípio que você vai estar bem para viver as promessas dEle. Você está bem com Deus, você está recarregando as suas energias com Deus. Escuta isso aqui, você vai ouvir muito melhor a voz e a direção de Deus para você. Esse é o princípio. Irmãos, você está bem com Deus, você está tirando tempo, investindo tempo no teu relacionamento com Deus, irmão, as tuas decisões, recebe essa palavra, vão ser mais fáceis. Você vai ouvir a voz de Deus, o discernimento tão necessário nesses tempos, querido. Quando você está bem com Deus, você está conectado com Deus, irmão, você vai ter discernimento. As obstruções do ouvido, do coração, da alma, da mente, as interferências caem por terra, você ouve direto da fonte, e da fonte você pega energia, graça do Espírito Santo para seguir adiante. É estando bem com Deus que você vai estar bem e vai ter graça para abençoar quem está do teu lado, para ser bênção quem está perto de você, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar aqueles que estão ao teu redor, irmão, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se você está cheio da graça, cheio da presença de Deus, então você vai poder ministrar tais coisas na vida dos outros. Irmão, isso aqui é um princípio.
é o princípio de tudo. Então entre a gente aqui, se você tem feito tudo no teu dia a dia, menos tempo a sós com Deus, você tem feito nada. Vamos entrar aqui entre nós aqui, irmão. Se você tem feito tudo na tua vida, inclusive a obra de Deus, tá? Se você tem feito tudo na tua vida e não tem ido orar à parte, ficar a sós com Deus, você não tem feito nada. Sabe, você não tem, por isso que cada decisão na tua vida é um ai Jesus, é cabelo esvoaçante, é desespero. Sabe, por isso que cada etapa da tua vida tem sido chilique, dúvida, aquele negócio, sabe, cheio da promessa de Deus, aquela coisa ranhenta que não vai. Experimenta investir tempo em Deus, experimenta estar a sós com teu Deus, experimenta entrar no teu quarto, fechar a porta e conversar com Ele diariamente, experimenta mergulhar na sua presença, os caminhos vão se abrir, a graça de Deus virá sobre a tua vida, e você vai ser outra pessoa, você vai ser outra pessoa. Tira a sua comunhão, seu relacionamento com Deus, sabe, ele recebe graça, ele cresce no relacionamento dele com Deus, ele recebe e recarrega as suas energias, a sua instrumentalidade, a sua graça, ele busca de Deus, o conselho de Deus, a aprovação de Deus, a direção de Deus, e nisso, agora a Bíblia muda a direção, e a Bíblia fala que o barco que Jesus mandou os discípulos irem adiante, já está no meio do mar, irmãos, e no meio do mar, acontece uma situação muito interessante, no versículo 24, diz que o barco é açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmão, aonde que o barco, ele é açoitado pelas ondas, aonde que o vento é contrário nesse barco que os discípulos estão? Olha a expressão, não sei se você consegue ver, olha aí na tua Bíblia, no meio do mar. Interessante, irmãos, que a dificuldade dos discípulos, quando eles entram no barco e vão adiante, claro que adversidades vão se levantar, claro que dificuldades vão se levantar. Interessante que as dificuldades, irmãos, nesse texto, não começam nem no começo do mar, no início da viagem, e nem acontece no final. As adversidades desses homens acontecem no meio do mar. As adversidades acontecem quando a Bíblia diz que eles estão no meio, irmão, porque nós precisamos entender aqui essa terceira palavra. O momento que você vai ter mais adversidade na tua vida é no meio das coisas. Não é no começo, não é no final, mas é no meio. O Senhor está te capacitando e liberando essa palavra para a tua vida, de instrução, para que você se fortaleça no meio da situação. Irmão, você sabe melhor do que eu, você é mais experiente que eu. O começo do casamento é uma alegria tremenda. Eu até digo aqui, irmão, quando eu casei, me descolaram uma gravata velha lá que não valia nada. Cada pedacinho da gravata que eu cortava, o pessoal me dava $100, que eu casei no Japão. Cortava um pedacinho da gravata, $100. No primeiro dia do meu casamento, irmão, eu já tentei fazer isso várias vezes, nunca mais deu certo, só no primeiro dia. Irmão, o primeiro dia é uma alegria. Eu me lembro das criancinhas. Você vai lembrar, eu não tenho filho, mas você que tem 15, 12 filhos, aqui na igreja a gente tem bastante mães com 13 filhos, 14 filhos, 16 filhos. Irmão, eu lembro a criancinha, quando vai para a escola o primeiro dia é uma alegria, é mochila nova, é caderno novo, é material escolar tudo novo, ela fica empolgada. Irmão, quando ela percebe que todo dia ela tem que ir na escola, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, ela começa, as dificuldades começam a aparecer no meio. Depende se você está no teu trabalho. Irmão, quando você chega lá no primeiro dia do trabalho, é só abracinho, é isso, é aquilo outro. Irmão, os problemas de relacionamento, eles vão aparecer no meio. Aqui a gente lida com igreja é tudo igual, irmão. Igual a sua aí, você acha que a sua está ruim, mas é tudo igual. Há problemas de relacionamento, onde tem pessoa, tem problema de relacionamento. Isso acontece no meio, porque é no meio da situação que as adversidades vão acontecendo. É no meio da situação que as tribulações
tribulações, os desgastes, no meio do casamento, no meio do teu trabalho, no meio da obra que você vai estar fazendo, é que começa a acontecer os desgastes. Por isso o Abacuque, servo de Deus, muito experiente, muito agraciado, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no começo, não, aviva a tua obra no fim, não, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E eu quero liberar essa terceira palavra profética sobre a tua vida. Deus está dando uma palavra, está fazendo com que a tua fronte seja erguida, que você seja capacitado por Deus para ultrapassar os meios da vida. Irmão, porque é ultrapassando o meio que você vai ter graça de Deus para chegar no final. O começo é o Egito, Deus tem Canaã, no meio tem um deserto, nós temos que ultrapassar o meio da adversidade. E eu quero profetizar: você vai ser forte, você vai ser gracioso em Deus para ultrapassar os meios. Irmão, o meio da coisa não é para desistir. O meio da coisa não é para, eu vou mudar então. O meio do problema na igreja, vou mudar de igreja. O meio no problema no trabalho, vou mudar no trabalho. O meio, está repreendido em nome de Jesus. O meio do problema no casamento, vou mudar de mulher, de esposo. Não, querido, senão esse meio vai ficar se repetindo. E vai ficar se repetindo. E vai ficar se repetindo. Passa 10, 20, eu estou te dando um segredo aqui, viu? Passa 10, 20, 30 anos, todo mundo andou adiante, foi para frente. E você está paradinho no mesmo lugar. Seja corajoso, seja homem, seja mulher, seja um crente em Deus, ultrapassa, saiba ultrapassar os meios da vida, porque Deus tem um final gracioso de bênção e de vitória para você, no nome maravilhoso de Jesus. Irmão, saber ter essa graça de ultrapassar o meio, ultrapasse o meio, vença o meio, sabe, ultrapasse as adversidades. Irmão, há momentos que o meio, ele se torna muito difícil. Há momentos que o meio, ele se torna complicado. Há momentos que o meio se tornam, sabe, difíceis. Há momentos que o meio vem um aperto na garganta, e a primeira coisa que pensa, não, irmão, se tivesse um outro caminho, eu lhe falava aqui. Se tivesse uma outra situação, eu ministrava para você aqui. Se tivesse como escapar do meio, irmão, eu era o primeiro a te dizer aqui: olha, quando você chegar no meio, e se tiver até nojo daquilo que está ao teu redor, está até enlanjado, se tivesse um caminho para você pegar direito, irmão, eu era o primeiro a te dizer aqui: desculpe, não há. Se você quiser chegar na Canaã, você vai ter que ultrapassar com graça o deserto, sem reclamar, porque quem reclamou ficou. Irmão, se tivesse um jeito, um plano B de, sabe, olha, estamos sendo ruim contigo, não, irmão. Deus tem um final de glória, então tem que ultrapassar o meio. Deus tem um céu, então precisamos vencer o pecado. Deus tem um final de bênção, então nós temos que resolver. Se você fugir desse meio de agora, vai vir um outro meio na outra situação. Receba essa graça de Deus, ultrapasse o meio. Quem sabe alguém está me ouvindo aí, está falando: puxa, pastor, mas você não sabe o meio que eu estou enfrentando, e já faz muitos anos que eu estou enfrentando esse meio. Irmãos, a quinta palavra que eu libero para a tua vida: vá adiante. Segundo, tire tempo com Deus, tenha seu relacionamento com Deus. Terceira palavra: ultrapasse os meios da vida, vença os meios. É no meio que a situação vai se levantar contra, mas é no meio que Deus vai te dar graça, te fortalecer, para você ter vitória, para ter um bom final. Só chega adiante quem ultrapassa o meio. Irmãos, e a quarta palavra, a Bíblia coloca um mas. Você está enfrentando um meio, muitas pessoas hoje
estão enfrentando o seu pior meio de vida, sua pior situação. Muitas pessoas hoje estão enfrentando o seu meio de maior adversidade. A Bíblia diz que Jesus dá uma palavra para eles irem adiante, e quando chega no meio, né, que é o percurso, um momento antes de você chegar no adiante de Deus, o vento é contrário, as situações se levantam. Mas no versículo 25, se você tiver com a Bíblia aberta aí ainda, mas a quarta vigília da noite, irmão, se representa o momento mais escuro, dentro do meio, que eles estão lá no meio, a quarta vigília representa o momento mais tenebroso, o momento mais difícil, o momento que junta frio com força de vento, onde o mar já estão horas ali sendo chacoalhados. A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Irmão, se você tiver coragem de enfrentar o meio, você pode ter certeza que no momento mais difícil, você pode ter certeza no momento onde a tribulação for maior, se você resolver enfrentar, encarar, rever e ultrapassar os meios da vida para chegar no adiante que Deus tem para você, para chegar no lá na frente que Deus tem para você, para chegar no futuro, no resultado, na promessa que Deus tem para você, se você resolver encarar com graça os meios, você pode ter certeza que no momento mais difícil Ele vai se apresentar a você, nem que for caminhando sobre as águas, nem que for pisando naquilo que tem pisado em você, porque o mar é que tem açoitado aqueles discípulos. Jesus vem pisando sobre aquilo que açoita os discípulos, para declarar: o poder é meu, a graça é minha, se tu és fiel, eu sou mais fiel ainda, para alcançar a tua vida no nome poderoso de Jesus. Irmãos, Ele vem caminhando sobre o mar, no momento mais difícil, Ele se apresenta aos discípulos. Interessante que não havia GPS, irmão, mas Ele sabe. Não havia localizador, mas Ele sabe. Irmão, não tinha um rastreador, um raster no carro que eu dirijo tem um raster. Não havia um raster, um rastreador, irmão, mas Ele sabe. Querido, Ele sabe a palavra que Ele te deu, Ele sabe aonde Ele quer que você vá chegar, Ele sabe das adversidades que vão se enfrentar pelo caminho. Seja forte, ore, recarrega as tuas forças em Deus, porque no momento mais obscuro, tenha certeza, Ele vai se apresentar, vai pegar na tua mão e vai te fortalecer no nome poderoso e santo de Jesus. Queria convidar o ministério de louvor para vir aqui. Enquanto ele se prepara, eu quero orar pela tua vida. Isso, enquanto ele se prepara, nós já vamos louvar o Senhor. Eu quero fazer uma oração por você, uma oração por você que tem tido dificuldade de enfrentar os meios da vida. Eu quero te dizer que Ele vai se apresentar a você, Ele é um Deus que Ele escuta o choro, Ele vê a lágrima, você não precisa nem entrar em desespero, porque no meio do mar, irmão, nem hoje não teria tecnologia para você chegar num ponto do nada no meio do mar, mas Ele sabe onde você está, Ele sabe onde você está percorrendo. Irmão, essa palavra saber aonde você está, querido, significa que Ele sabe quanto você aguenta, porque Ele conhece. Ele sabe a palavra que é necessária, a atitude que é necessária. Ele sabe que você tem graça nele para ultrapassar todo e qualquer problema e chegar no adiante dele. Ele sabe que você pode esquecer o passado, olhar para a sua palavra e enxergar a frente. Ele se apresenta. Irmão, aqueles homens, eles eram todos poderosos. Aqueles homens, eles entendiam do mar, era tudo pescador, não sei se você lembra disso, é tudo litoral. Esqueci como é que o pessoal do litoral tem um nome. Tem um nome, é que aqui acho que ninguém é do litoral. Tem um nome quando a pessoa é do litoral. Já eu lembro aqui. Irmão, eles eram todo de Salvador, era tudo litoral. Mas mediante aquela adversidade, eles estavam temendo, eles estavam preocupados com tudo aquilo.
Jesus, ele se apresenta, e a primeira coisa que ele faz é repreender todo medo. Ele diz aqui, não temos tempo, um pouquinho mais para frente, você pode continuar lendo essa semana, essa palavra na tua casa. Ele diz assim: não temas, tem bom ânimo, sou eu. Não temas, primeira palavra. Segunda, tem bom ânimo. Terceira palavra, sou eu. Querido, sou eu que estou andando sobre as águas. Tem bom ânimo, eu cheguei. Tem bom ânimo, eu escuto oração. Tem bom ânimo, eu tenho informação, direcionamento para você ultrapassar as situações. Tem bom ânimo, sabe? Não fuja do meio, é no meio que eu vou te dar vitória. É no meio, irmão, porque entre nós aqui, você está com um problema lá no teu trabalho. Vamos imaginar que você trabalha num banco. E lá no banco você está com problema. Aí você sai do banco, você está com problema, você vai lá para o Cariri do Cabropão, uma terra maravilhosa, que agora as águas do São Francisco estão chegando lá, inclusive. Irmão, você vai ter vitória lá, do nada. Que graça que tem. Deus quer te exaltar, Deus quer te levantar, aonde o problema surgiu. Irmão, meus irmãos aqui de Araçoiaba, que graça que tem. Aqui em Araçoiaba era um arrebentado, era um lascado. Aí ele vai ter vitória lá no Japão, lá em Tóquio, que não é aqui que Deus vai levantar no monturo, é aqui que Deus vai reverter, e é aqui que a glória de Deus vai se manifestar. Agora, se tu se impressiona com o meio da coisa e foge, hoje eu quero te dar uma palavra de ânimo. Encare as adversidades, sabe? Olha para trás, resolve e lembra que Deus te mandou adiante. No momento mais escuro Ele vai se apresentar, irmão, e Ele se apresenta lá. Sou eu, não temas. Imagina a cena, aquela glória lá andando sobre as águas, uma loucura. O Pedro, ele dá a palavra, você lembra? O Pedro está aqui um pouquinho mais na frente. Ele diz assim: Senhor, se és tu corajoso, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Você lembra? Jesus, o que ele fala? Vem, Pedro, não preciso provar nada para ninguém, mas você quer, vai aumentar a tua fé, vai te ajudar. Ele é compassivo, ele é diferente, irmão, ele é diferente da gente. Vem, Pedro, que eu te ajudo. Irmão, e o Pedro, você lembra disso? Ele começa a andar sobre as águas, indo de encontro ao Senhor, debaixo da ordem dele. Interessante, gente, que uma coisa simples aqui nessa palavra. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, é uma loucura isso aqui. Ele caminha sobre as águas. Na hora que ele começa a olhar para o vento, para o mar, para as circunstâncias, o homem afunda na hora. Querido, será que a gente não aprende nada com isso nessa noite? Loucura, enquanto Pedro olha para Jesus, enquanto os olhos de Pedro estão fixos em Jesus, irmão, ele está andando sobre as águas, vivendo o melhor momento da sua vida. E já estava eu, se eu fosse Pedro, já ia estar pensando a vantagem que eu ia contar para os meus amigos no dia seguinte. Eu andei com ele sobre as águas, você nunca vai saber o que é. O peixinho veio fazer as costas aqui em mim. Rapaz, eu estava ali de cabeça erguida, reinando, andando sobre o mar tão temido, eu estava dominando o mar. Enquanto olhava para Jesus, querido, enquanto você olhar para Jesus, você vai dominar aquilo que te domina. Enquanto você olhar para Jesus, você vai caminhar sobre aquilo que te açoitava. Enquanto você olhar para Jesus, você vai ter vitória, irmão. E pior, ou melhor, enquanto ele olhava para Jesus, ele vencia o que estava vencendo eles, ele andava sobre o sobrenatural, e o que? Cada vez estava mais perto, correto? Você está andando sobre as águas, cada vez irmão, enquanto você olhar para Jesus, você vai ter vitória sobre todas as mazelas, e cada dia mais você vai estar mais perto dele. Cada dia mais você vai perceber o que Davi percebeu: o Deus que me deu vitória sobre o leão, o Deus que me deu vitória sobre o urso, Ele é fiel e poderoso para me dar vitória sobre esse gigante também. Mais perto, você vai estar igual o Paulo. A víbora morde o Paulo, a víbora entrou, a víbora, a serpente, está aí prendido em nome de Jesus. Não morde medo de cobra, está aí em nome. Não morde o Paulo, Paulo só faz assim, ó. Eu conheço quem me deu a missão. Se é para mim chegar lá, eu vou chegar, independente das adversidades, das situações. Quando o Pedro, camarada tremendo, olha para as circunstâncias. Qual que é as circunstâncias hoje? Adversidade, mogoronga vírus, problemas, e aí vai longe. Os açoites, as tempestades demasiadas, uma atrás da outra. Na hora que parece que você venceu,
Acho que tem gente que está me ouvindo aqui, que falou de 2019 foi embora, agora 2020 vai ser só alegria, e vem essa lapada aí. Muita gente perdeu família, duro, mães, pais, vozinha. Hoje mesmo um amigo nosso perdeu a sogra, e perde. Mas e aí, você vai olhar para as circunstâncias? Ó, vai afundar. Pedro, enquanto olhava para Jesus, tinha vitória. Vá adiante, passe à frente, tire tempo com Deus, não temas, ultrapasse o meio da vida. Deus é Deus que lhe dá a missão e se apresenta a ti no momento mais difícil. Ele sabe onde você está, sabe do que você precisa, Ele te conhece. Olhe para Ele e não olhe para as circunstâncias. Querido, amanhã você vai ser mega tentado a olhar para as circunstâncias. Querido, amanhã, escuta o que eu estou dizendo, agora é domingo, quase 8 horas, amanhã você vai ser tentado a olhar para as circunstâncias. Lembra dessa palavra? Olhe para Jesus, você vai ter vitória. Deixa eu orar pela tua vida. O ministério de louvor já vai louvar o Senhor. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Oh Deus, nós te adoramos e te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, desde o início, o coração dos teus servos, Pai, as canções do teu ministério, Pai, que o Senhor abençoe os teus filhos cada dia mais. Deus, todo homem, mulher, ó Pai, teus filhos que estão conosco, ó Pai, através da internet, os teus filhos que estão aqui conosco no templo, Pai, queremos declarar a tua bênção, o teu socorro, Pai querido, o teu auxílio, Senhor, o teu fortalecimento, Pai querido, e essa certeza, Senhor, essa convicção que tu és o Deus que se apresenta na quarta vigília da noite, Pai, essa certeza, essa convicção, ó Pai querido, que o Senhor deu a ordem para ir para frente, ir adiante, independente das tribulações do meio, o barco vai chegar no destino final ao qual foi traçado no teu coração. Por isso, Pai, nós oramos nessa noite e te pedimos, ó Pai, que todo o poder das circunstâncias, todo o atrapalho que as circunstâncias têm feito na nossa vida, no coração dos teus servos, no coração dos teus filhos, nós nos levantamos contra esse mal, ó Pai, declaramos, Senhor, nos ajuda, Pai, a olhar para Ti, a fixar os olhos em Ti, vencendo as tribulações e se aproximando de Ti cada dia, Pai. Te pedimos, ó Pai, nessa noite, 5 de julho, Pai, que a cada dia mais a gente possa se aproximar de Ti, ó Pai querido, que a cada dia mais haja mais semelhança com o Teu plano original, seremos feitos a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai, que a cada dia mais, olhando para Ti, a gente, ó Pai querido, seja mais semelhante e mais igual a Ti. Assim, Pai, eu quero abençoar esse homem, assim, Pai, eu quero abençoar essa mulher, repreendendo, ó Pai, toda enfermidade, repreendendo toda a tristeza no nome de Jesus, repreendendo, ó Pai, toda a enfermidade no corpo, enfermidade da alma, repreendendo, ó Pai, declarando em nome de Jesus a Tua saída financeira, a Tua provisão, o Teu sustento, ó Pai querido, cada pedido de oração, Pai, eu apresento nas Tuas mãos, nesse momento, declarando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua bênção, a Tua graça e o Teu plano, ó Pai, sendo realizado na vida dos Teus servos. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome maravilhoso e santo de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.